Olá pessoal, boa tarde. Pessoal, hoje eu vou fazer a apresentação do seminário de gestão ambiental online, porque eu moro um pouco longe e aí, como vocês sabem, a gente optou por fazer dessa forma. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro Santana e eu moro no Exu, certo? Bom, o tema escolhido para a apresentação é o tema proposto pela professora na atividade da WebQuest. O tema é a evolução da gestão ambiental como instrumento corretivo e normativo para o meio ambiente e a importância da gestão ambiental no universo do ensino educacional. Bem, eu produzi um artigo e agora eu vou mostrar para vocês os tópicos desse artigo através dessa apresentação. Bom, nas últimas décadas tem se falado muito sobre essa problemática ambiental, sobre esses desequilíbrios ambientais, né? Desequilíbrios estes provocados pelo próprio homem. E que tem sido causa de problemas humanitários e de perdas bilionárias para empresas e governos. Só para se ter uma ideia, informações do ENDAT, que é uma plataforma que lida com questões relacionadas a desastres ambientais, eles apontam nos seus estudos que em 2008 os prejuízos com desastres naturais somavam 180 bilhões de dólares. E em 2015, 300 bilhões. Ainda atrelado a isso, né, essa questão de dinheiro, esses prejuízos bilionários, tem-se também esses transtornos sociais causados pelos desequilíbrios ambientais. Um deles é o das migrações ambientais, né, que é uma tendência ao agravamento das migrações induzidas por causas ambientais, o que parece caminhar na mesma proporção, né, da crise ambiental global, sendo isso um dos grandes problemas, um dos grandes desafios da contemporaneidade. Ou seja, esses desastres ambientais, como desertificação, enchentes, têm provocado uma migração de pessoas, né, a saída de pessoas de seu ambiente natural. E isso tem motivado o aprimoramento do sistema de gestão da qualidade, né, que visam o desenvolvimento sustentável. E, portanto, justifica-se, nesse estudo, mostrar o processo evolutivo que culminou, que se chegou ao desenvolvimento dos sistemas da gestão da qualidade ou da gestão ambiental e a sua importância no universo do ensino. Bom, eu mostrei antes a justificativa, né, e algumas informações que levaram a governos e empresas a se juntar para aprimorar os sistemas de gestão da qualidade com relação ao desenvolvimento sustentável. E agora eu estou mostrando o objetivo de se criar este estudo, né? O objetivo é ser, através de uma revisão bibliográfica, né, tecer um olhar sobre os eventos que direcionaram a humanidade no sentido de criar normas para boa convivência com o meio ambiente e apresentar a gestão ambiental no universo do ensino educacional como ferramenta que contribui para desenvolver no homem consciência ambiental. Mais especificadamente, eu vou mostrar, através de linha do tempo, os eventos ocorridos que foram decisivos para se chegar até a gestão ambiental, como a gente conhece hoje, né, como um instrumento corretivo e normativo para o meio ambiente. Além disso, vou tentar falar, né, vou discorrer sobre a importância da gestão ambiental no universo do ensino educacional, como sendo um instrumento de conscientizar as pessoas sobre o desenvolvimento sustentável. Para esse estudo, para o desenvolvimento desse estudo, a abordagem utilizada foi a revisão bibliográfica. E o estudo foi dividido em 3 etapas. Primeiro, a coleta de informações a partir de textos, artigos e demais materiais de caráter científico coletados na internet. De posse dessas informações, houve o tratamento interpretativo delas e aplicando-se uma análise reflexiva sobre as questões que envolvem a gestão ambiental e a educação ambiental, consegui criar uma timelines, ou linhas de tempo, né, com os momentos históricos que levaram a serem os principais instrumentos da humanidade
para uma vida em comum entre o homem e a natureza. E depois de todas dessas informações, eu organizei elas em um texto. Eu produzi um texto do tipo artigo científico, né, com fins a gerar conhecimento sobre o tema que eu estou estudando. Aqui eu tenho o resultado, né, obtido com esse estudo, com essa revisão bibliográfica, que foi a linha do tempo sobre os eventos decisivos para se chegar ao foco da gestão ambiental. Primeiro, nós temos o final da Segunda Guerra Mundial, ocorrido em 1945. Nesse mesmo período, iniciaram-se os movimentos de proteção à natureza, produzindo algumas obras importantes, propriamente sobre o enfoque da ruptura do equilíbrio natural, causado por esses entes, né? O homem e a sua busca por civilização. Porque, veja, no período pós-guerra, houve uma crescente industrialização, surgiu muitos produtos, mas com toda essa industrialização, né, também veio os problemas ambientais. Em 1962, foi publicado o livro Primavera Silenciosa. O livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, se tornaria um clássico na história do ambientalismo, com grandes repercussões. Foi nesse livro que saíram os estudos sobre os pesticidas, os DDT, e sobre os impactos que esses pesticidas causam nos seres humanos e na natureza. Em 1968, surgiu o Clube de Roma, que era um grupo de especialistas de várias áreas do conhecimento que se reuniram para discutir a crise ambiental e o futuro da humanidade. Em 1972, esse Clube de Roma, eles divulgaram o relatório conhecido como Limites do Crescimento. Esse relatório ele denunciava o crescente consumo mundial, o que levaria a humanidade a um limite do crescimento e possivelmente a um colapso. Isso aqui é com relação ao crescente consumo, esse consumo desenfreado que a humanidade tem, né? Está sempre consumindo, consumindo, consumindo e nunca repondo. E a gente sabe que se a gente consumir e não repõe, uma hora vai faltar. Ou seja, vai colapsar. A natureza ela não vai conseguir se reerguer e os recursos naturais vão acabar. Era esse o principal enfoque do relatório do Clube de Roma, Limites do Crescimento. E em 1972, ocorreu a primeira conferência sobre o meio ambiente e o homem da ONU, que culminou com a Declaração de Estocolmo. Essa declaração ela indicava que há apenas uma Terra, né? Eles usam até a expressão only one Earth, e, portanto, devemos preservá-la para o uso das gerações futuras. Né? Porque se a gente só consome, não preserva, não repõe, não planta, né? Vai acabar. E a gente sabe que a gente passa, mas novas gerações vão surgindo. E é preciso que a gente tenha esse pensamento, né? essa consciência ambiental, de que a gente tem que deixar, tem que preservar para as gerações futuras. E em 1972, ainda em 1972, houve a conferência dos membros de gabinete da OCDE. Os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, eles adotaram o princípio poluidor-pagador, o PPP. Esse PPP, o princípio poluidor-pagador, ele estabelece que o responsável pela poluição deva remover a causa à sua própria custa. Ou seja, se um país degrada o meio ambiente, se uma empresa daquele país degrada o meio ambiente, essa mesma instituição é quem tem que arcar com as causas da despoluição. Está entendendo? Se um país vai degradar, se uma empresa degrada, essa instituição ela é quem tem que tomar as providências para que aquele problema ambiental seja sanado. Em 1993, a ONU se reuniu através de uma comissão, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
né, que foi presidida pela médica Gro Harlem Brundtland. Acho que é esse o nome, Gro Harlem Brundtland. Essa comissão, ela tinha por objetivo examinar as questões críticas relativas ao meio ambiente e ao desenvolvimento, bem como propor novas formas de cooperação internacional e proporcionar à sociedade internacional uma maior compreensão desses problemas. E em 1987, nossa, olha o tempo, a comissão foi realizada em 83. Só em 87 é que foi divulgado o relatório dessa comissão. Esse relatório foi chamado de Nosso Futuro Comum. E esse relatório ficou conhecido como Relatório de Brundtland, que é o nome daquela médica que presidiu a Comissão Mundial em 83. Esse relatório ele evidenciava que os problemas ambientais exigiam maior cooperação entre os países, além de considerar meios e maneiras para a comunidade internacional lidar com essas preocupações. Ainda em 1987, a ISO criou a série ISO 9000. A ISO é uma organização não governamental que cria, né, que cria padrões internacionais sobre gestão da qualidade. A série ISO 9000 representou a evolução natural de diversas normas já existentes isoladamente em vários países, relacionadas à garantia da qualidade. A série ISO 9000 ela tem sido adotada aqui no Brasil como uma norma brasileira da série ABNT-NBR ISO 9000. E em 1992, teve a segunda conferência da ONU sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Nessa conferência, seu trabalho foi direcionado para acordos internacionais que dizem respeito aos interesses coletivos e que protegem a integridade do sistema global do meio ambiente e do desenvolvimento. Ainda nesse ano de 1992, ocorreu um evento que pode-se dizer que foi dentro da segunda conferência da Organização das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Esse evento foi grandioso, ficou conhecido como Rio 92, tem muitos pesquisadores da área que chamam de Cúpula da Terra, e esse evento resultou no conceito atual do que a gente chama de desenvolvimento sustentável, do que chamamos de desenvolvimento sustentável. Além disso, a partir desse grande evento, foi divulgado um documento que a gente chama de Carta da Terra e também a Agenda 21, que foram acordos, né, em que diversos países se comprometeram a tratar da problemática ambiental de uma forma mais, como eu poderia dizer, com mais atenção a essas questões ambientais. Em 1996, a ISO criou a série ISO 14000. A série ISO 14000 foi oficialmente documentada naquele ano, em 1996. E ela é uma política ambiental para promover segurança aos recursos naturais. O Brasil adotou como norma brasileira a série ABNT-NBR ISO 14000. A série ISO 14000 é um sistema de gestão ambiental global. Ainda sobre os resultados obtidos na minha revisão de literatura, também tem-se a linha do tempo, eventos decisivos para se chegar ao foco da gestão ambiental no desenvolvimento do ensino educacional. Um dos grandes eventos que ocorreu para se chegar até esse enfoque da gestão ambiental no universo do ensino educacional, foi a Declaração de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo firmou as bases para um novo entendimento acerca das relações entre o ambiente e o desenvolvimento socioeconômico.
De acordo com os desses princípios da Declaração de Estocolmo, é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais dirigidos para jovens e adultos. Nela foi estabelecido um plano de trabalho com 110 resoluções, e uma delas se refere à necessidade de implantar a educação ambiental de caráter indisciplinar, com o objetivo de preparar o ser humano para viver em harmonia com o meio ambiente. Esse documento é a Resolução 96. E para cumprir essa resolução, a Unesco e o PNUMA criaram o Programa Internacional de Educação Ambiental. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E o PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essas duas instituições elas se juntaram e criaram o Programa Internacional de Educação Ambiental, justamente para pôr em prática o que estava disposto na Declaração de Estocolmo. Lembrando que essa Declaração de Estocolmo foi um documento criado na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem. E em 1975 foi promulgada a Carta de Belgrado. A Carta de Belgrado ela foi um importante documento sobre diversas questões pertinentes à educação ambiental. Sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável. O público em geral, o principal alvo da educação ambiental é constituído por todos os integrantes da educação formal e não formal. Os primeiros compreendem os alunos e os professores de todos os níveis, da pré-escola ao ensino superior, e o treinamento profissional. O segundo inclui os jovens e adultos, individualmente considerados ou em grupos, de todos os segmentos da sociedade, trabalhadores, administradores, profissionais liberais, entre outros profissionais. E em 1997, houve um outro grande evento decisivo para a gestão ambiental no universo do ensino educacional, que foi a Declaração de Tbilisi. Tbilisi, se não me engano, é essa a forma que se fala. Essa declaração foi um importante documento resultante da Conferência Internacional sobre a Educação Ambiental, que foi realizada nessa cidade, nessa cidade chamada Tbilisi, no país da Geórgia. A Declaração de Tbilisi ela recomenda um programa comum interdisciplinar de estudos ambientais vinculados tanto ao ambiente natural como ao urbano e que estejam relacionados com as profissões. Ou seja, a forma como se traria o currículo da educação ambiental, ela deveria estar relacionada com as profissões com as profissões. Bom, e depois de toda a análise dessa linha de tempo, chega-se à conclusão, não exatamente à conclusão, mas tem se constatado que o meio ambiente ele tem figurado papel de destaque dentre as preocupações das organizações mundiais. Todos esses eventos que ocorreram, a gente acabou por perceber que a educação ambiental, a gestão ambiental, o meio ambiente em si, ele é uma das grandes preocupações das organizações mundiais. E a gente percebe que a comunidade internacional está reagindo ao descaso ambiental e ela tem optado por criar os mecanismos necessários para a proteção do meio ambiente. Como também promover o desenvolvimento global com sustentabilidade. E tem buscado sanar os problemas ambientais, além de desenvolver métodos de convivência com a natureza, o que tem motivado a inserção da educação ambiental e da gestão ambiental no universo do ensino, como sendo duas grandes ferramentas poderosas
capaz de mover e de conscientizar as pessoas sobre a preservação do meio ambiente. Sendo assim, né, o estudo aqui produzido, ele contribuiu assertivamente para se chegar aos dados bibliográficos e literários que findou com a produção de conhecimentos sobre a evolução da gestão ambiental como instrumento corretivo e normativo para o meio ambiente, como também a importância da gestão ambiental no universo do ensino educacional. Então, depois de todo esse estudo, chega-se à conclusão de que a Terra é a nossa casa, né? E para que essa nossa casa se mantenha funcionando direitinho, devemos refletir sobre os impactos negativos que as nossas atitudes podem causar ao meio ambiente em que a gente vive. Nós temos que preservar o meio ambiente para as nossas gerações futuras. A gente tem consciência da necessidade de desenvolvimento, de uma maior produção para fins econômicos, de mais tecnologia para o fortalecimento da atividade industrial, só que a gente não pode esquecer de que para que nós possamos desfrutar das riquezas que a gente produz através da nossa tecnologia, da nossa atividade industrial, a gente precisa da estabilidade ambiental no nosso planeta. Né? Um exemplo disso está aí. Esses eventos, esses desastres naturais que ocorreram no Brasil nos últimos dias, principalmente ali no litoral paulista. Você viu que lá em Maresias, aquela área de praias bonitas e de mansões e pousadas bonitas, tudo muito chique, grande riqueza, né? Foi destruído por desequilíbrios ambientais. Essas fortes tempestades que têm ocorrido nos últimos tempos. Não adianta a gente né, criar toda essa tecnologia, esses desenvolvimentos todo, e não cuidar da natureza, porque a gente não vai poder usufruir de toda essa riqueza. E, frente a tudo isso, conclui-se, portanto, que todos esses eventos que foram citados nesse estudo, essas publicações, essas resoluções, esses acordos internacionais, no âmbito da gestão ambiental e da educação ambiental, né, ou das duas ao mesmo tempo, tem uma única urgência, que é a de salvar o planeta, né? Salvar a nossa casa, salvar o planeta Terra. Bom, chegou ao fim a minha apresentação. Aqui eu trago para vocês as referências bibliográficas que foram citadas para construir essa apresentação. Evidentemente, existem mais referências, elas estão no artigo. E é isso. Consegui aqui mostrar para vocês, através dessa apresentação, os principais tópicos que foram produzidos no artigo.